Ok? Continuando aqui, né? Dentro ainda da corrida espacial. Observem vocês aqui Yuri Gagarin, não é? A cadela Laika que foi antes. E aqui o homem na Lua, né? Ou seja, o projeto Apollo, né? Tivemos aí os 3 astronautas, não é isso? O Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e o Michael Collins, não é? Que chegaram à Lua, não é isso? Aqui, ó. Cravaram a bandeira dos Estados Unidos. Há muita polêmica dentro disso aí. Muita polêmica. A gente não vai entrar nas polêmicas agora, que não, essas polêmicas não caem em Enem, não é? Pelo menos até agora não caiu, então a gente tem que trabalhar o que cai, concorda? Então, dentro do período da Guerra Fria, nós não tivemos a guerra direta entre as duas potências, de jeito nenhum, imagina se tivesse. Não é? Mas tivemos as guerras indiretas, um exemplo, a Guerra da Coreia foi uma. Tá certo? A Coreia do Norte aqui, que é liderada hoje por Kim Jong-un, não é? Tá certo? Perigosíssimo, né, ele? Então nós temos aqui a Coreia do Norte, aqui nós temos a China, e pela influência do comunismo chinês, que foi implementado em 49 por Mao Tse-tung, não é isso? Então a China maoísta, podemos dizer. Então eles tiveram influência muito grande aqui, exatamente nessa parte norte. E a parte sul, que foi colonizada inicialmente, foi dominada pela França e depois, naturalmente, tá certo, pelos Estados Unidos, dentro já da bipolaridade, demonstrando ajuda a essa área, podemos observar, sul. Então ficou o grande conflito entre o norte comunista e o sul com influência capitalista. Esse conflito interessante, temos uma mídia só com essa aula, mostrando inclusive os fatos atuais. Essa parte norte ela chegou a ficar até aqui, até o final quase dessa península. Mas aí, tá bom, então tivemos uma contraofensiva norte-americana com seus aliados, e tivemos então mais à frente o que? O chamado Acordo do Paralelo 38. Isso aqui é o Paralelo 38, que foi usado para dividir as Coreias até hoje. Então nós temos a Coreia do Norte, a República Democrática da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tá bom? Aqui Pyongyang, a capital, e aqui Seul. Tá certo? Essas duas Coreias. E viveram muito tempo em conflitos. Então aqui, o período de 50 a 53 foi exatamente esse conflito. Perdas, 2 milhões, né, de asiáticos e também de quem apoiou, de chineses, enfim. Tá certo? O norte comunista e o sul capitalista. China e o URSS pró-norte. E aqui Estados Unidos e ONU, Organização das Nações Unidas, pró-sul. Então nós temos aí esse conflito da Coreia, que é bom dar uma salientada nele. Mais à frente tivemos, né, nós temos aí as perdas que foram, as charges que surgiram dentro desse conflito. Mais à frente tivemos o quê? A Guerra do Vietnã. Essa foi poderosíssima, essa guerra, não é? Nós tivemos também a ideia do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, tá bom? E tivemos aí a influência também de Laos e Camboja, que fazem parte da Indochina também. Então essa guerra durou do início dos anos 60 até 75. 3 milhões de perdas humanas. O norte comunista, o sul capitalista. Só que a vitória aí não foi de acordo, não teve acordo não. A vitória foi do norte, a vitória foi comunista, né? Tá certo? Liderada por Ho Chi Minh. Então nós tivemos aí, tá certo, a vitória comunista na guerra do Vietnã, né? Essa guerra que foi realmente uma guerra de grandes perdas, né? Os americanos inclusive jogavam napalm, né, que é o efeito laranja, que queimava as pessoas. O objetivo era tirar a copa das árvores, porque essa área aqui é uma área equatorial, você tem muita vegetação equatorial. Então significa dizer o que? Você tem muita arbórea, muito latifoliada. Eles tinham que jogar algum tipo de recurso que botasse essa folhagem abaixo para eles descobrirem. Só que os Vietcongs, eles trabalhavam abaixo da terra em túneis, né? Tá certo? Então significa dizer o que na realidade? Eles estavam ali naquela situação de túneis e conseguiram vencer a guerra com armadilhas, com tudo, enfim. Muitas perdas, né, de soldados americanos por conta de que ele não conhecer aquela vegetação, não conhecer aquele espaço geográfico, né? Então significa dizer o que? Não conheciam, então era, tá certo, veneno de cobra, era insetos, doenças, enfim. O macartismo, o que foi exatamente o macartismo? A caça às bruxas, aonde? Né? Certo? Nos Estados Unidos. Perseguição nos Estados Unidos de artistas, intelectuais, funcionários de setores governamentais, enfim, de todo um processo, tá certo, que tinham exatamente em relação a quem era comunista. E tivemos aí muitas perseguições, inclusive, tá bom, e não pode, né, isso tem que se falar bem da verdade, e tivemos perseguições de pessoas que morreram inocentemente por conta dessa questão, né? Não queriam de fato, de jeito nenhum, nenhum comunista nos Estados Unidos. O Japão.
O Japão ele se sorrigueu, né, gente? Veja o Japão aqui, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Hiroshima, Nagasaki, etc. E veja o Japão já, podemos dizer, no final dos anos 70, né? Um país absolutamente tecnológico. Foi o grande exemplo do capitalismo onde? Na Ásia, né? Podemos observar, né? Recebeu muitos investimentos e as coisas melhoraram para o Japão. Gente, vamos parar agora um pouquinho, não é? Tá certo? Na próxima aula nós terminaremos, então, vamos trabalhar o fim da bipolaridade, ok? Professor Ivo Maia.